galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos relembrar um pouco do que nós estudamos sobre verbo. Alguém lembra aí o que é o verbo? Vou colocar para vocês um vídeo agora, vocês irão assistir e depois do vídeo nós iremos dar continuidade da nossa aula, tá certo? Assistam aí o vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o que são verbos. Estão preparados? Então, vamos lá! Os verbos expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Verbos de ação. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, uma ação ou um acontecimento. Exemplos: jogo bola quando posso. Ajudo minha mãe nos deveres de casa. Dou aula todos os dias. Verbos de estado. Esses verbos indicam uma característica, um estado. Por exemplo, eu estou, eu sou, eu fiquei, eu vivo, eu permaneci, eu continuei. Geralmente, depois de um verbo de estado, vem um adjetivo. Eu estou cansada, eu sou feliz, eu fiquei surpresa, eu vivo distraída, eu permaneci confusa, eu continuei fiel. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Como o próprio nome já diz, esse tipo de verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplos: nevou na Serra Gaúcha. Ontem choveu o dia inteiro. Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Geará forte na próxima semana. Trovejou de manhã, mas não choveu. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, o verbo cantar: cantei, canto e cantarei. E quando o verbo não está nem no passado, no presente ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar, er e ir, primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplos: pular, cantar, falar, olhar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Exemplos: beber, correr, aprender, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Exemplos: abrir, dividir, cumprir, corrigir. Os verbos devem estar de acordo com a pessoa que fala. Por exemplo, nessa frase temos o pronome nós. Como eu devo escrever o verbo estudar no futuro? Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito. Então eu não posso escrever nós estudarei, e sim nós estudaremos a noite inteira. E nessa frase, como escrevemos o verbo estudar no futuro? Eles estudaram a noite inteira. Acho que tem alguma coisa errada aí. Como esse verbo está no futuro, ele deve terminar em ão e não com am. E existem também os verbos regulares e irregulares. Nos verbos regulares, o radical não se altera. Por exemplo, ao conjugar o verbo pular, a única coisa que se altera é a terminação dos verbos, ou seja, o início desse verbo permanece o mesmo em todas as conjugações. Já nos verbos irregulares, não só as terminações se alteram, os radicais também ficam diferentes. Os verbos podem estar em 3 modos diferentes: no indicativo, que indica uma certeza. Exemplos: Julieta pula corda. No subjuntivo, que indica uma dúvida. Exemplo: talvez ela pule corda. E no imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Julieta, vá pular a corda. E por último, além do verbo estar no infinitivo, pode estar também no gerúndio e no particípio. Eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Os verbos regulares no particípio sempre terminam em DO,
Por exemplo, cantado, estudado, partido, vivido. E o verbo no gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Por exemplo, cantando, vivendo, sentindo, pulando. Alguns alunos têm certa dificuldade de encontrar o verbo em uma frase. Uma dica é que você pode tentar conjugar a palavra em tempos verbais. Por exemplo, Pedro canta a música em cima do palco. A palavra Pedro dá para colocar no passado? Não, porque Pedro não é um verbo, e sim um substantivo. E a palavra palco? Palco também não, pois é outro substantivo. E a palavra música dá para colocar no passado? Não. E a palavra canta? Você consegue conjugar no passado? Sim, no passado, no presente e no futuro. Então, esse é o verbo da frase. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. E aí, o que é o verbo? Ah, lembraram, né, do vídeo? Muito bem. Os verbos são as palavras que indicam ações praticadas pelo sujeito, né? Então, essas ações, essas palavras, né, que indicam essas ações, são chamadas de verbo. Nós temos um verbo que indica a ação, um verbo que indica o estado, né? E os fenômenos da natureza, que são os verbos que eles são conjugados, mas que a gente não... Por exemplo, o verbo chover é um fenômeno da natureza, mas eu não chovo, né? Então, somente é essa, como é que eu posso dizer? Essa ação da natureza, tá? Então, vejam aí na imagem. Tem o verbo ação, aqui no caso aqui dessa imagem. Vamos ver aí o que foi que aconteceu aí. O jarro caiu, ó. Ele foi limpar, né? Desastrado. Foi limpar e aí ele derrubou o jarro, ó. O jarro caiu, aí que é a ação. O verbo tem embaixo, bem aqui, ó. Cair. Nós temos aqui, ó. Esse senhor está doente. Ele está, né? Doente. É um estado, né? Olha só. Então vejam aqui o fenômeno da natureza. Tá chovendo, ó. O verbo chover, né? Essa madrugada choveu. Faz tempo que não chove, né? Eu acho que tem umas 3 noites que andou chovendo, serenando, né? Muito bem. Então, que fique bem claro aí essa questão dos 3 tipos de verbo que a gente encontra nas frases, tá? Ó, verbo indica uma ação ou um estado. Vamos ver aqui algumas frases onde a gente encontra os verbos, ó. Aqui nós temos uma menina, temos uma cena aqui. O que está acontecendo na cena? A menina vê televisão. Ela está vendo, né? Ela vê televisão. Está acontecendo nesse momento. Está sentada no sofá. Está é um estado, né? É como ela está. Ela está sentada no sofá. Ela tem cabelo comprido. Ó, tem. O cabelo dela é comprido. E gosta do seu cãozinho. Tá? É um cãozinho aqui que ela tá na mão. Parece um urso, mas é um cãozinho, segundo a frase aqui. A televisão é pequena, né? Então, esses verbos, essas palavras que estão em vermelho, se você observar, elas estão indicando uma ação que está acontecendo, né? Ou como está o sujeito, tá? Então, aqui são os 2 tipos, ó. Tem a ação e tem o estado, né? Como a pessoa está, como o sujeito está. Tá certo? Vou ler para vocês agora algumas frases, é um poema, como se fosse um poema. E aí, depois a gente vai discutir aí os tipos de verbo que a gente tem aí, ó. Verbos. 13 horas, o céu ficou escuro. Pássaros assustados procuravam abrigos. Relampejou e choveu. Choveu forte, granizo nas vidraças, fortes enxurradas, ventanias, folhas movendo-se ao vento, chuva por muito tempo, a chuva passou, o arco-íris brilhou, o céu azul ficou. É um poema, né? É de uma Graça, não dá para ver o sobrenome dela, mas é Graça. Então é um poema muito, muito legal, não é? Então nós temos aí várias frases e nessas frases nós temos alguns verbos, tá? Então olha,
Aqui nós temos verbos que estão indicando ação, temos verbos que indicam fenômeno da natureza e temos verbos que indicam estado. Vamos ler algumas frases, ó. Relampejou e choveu. Então, nós temos aí duas frases, dois verbos, né, que indicam o quê? Fenômeno da natureza, tá? Folhas movendo-se ao vento. Então, movendo-se, né? É uma ação, né? E o outro, o céu ficou escuro, que vem do verbo ficar, né? Que é um estado, né? Como o céu ficou, né? Ficou escuro. Muito bem. Então, aqui nós temos muitos exemplos de verbos e temos outros. Se você parar para ler, né? Para analisar essas frases, você vai encontrar outros verbos aqui que dá para a gente ver que também indicam ação, tá certo? Muito bem. Então, será que ficou claro aí, assim, os tipos de verbo? Qual é o verbo que é ação, qual é o verbo que é estado, né? E o que é fenômeno da natureza? Tem uma outra atividade aqui que eu trouxe para vocês, bem legal. Essa eu vou ler, vou dar um tempinho para a gente fazer, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui, ó. Pronto. Então, o que é que diz? Você vai indicar de vermelho quando o verbo indicar ação. Você vai colocar verde quando o verbo indicar um estado, né? Como está. E o azul, o fenômeno da natureza. Então, vamos para a primeira frase. Fabiana está com calor. E aí? Já está até aí destacado o verbo, ó. Fabiana está com calor. Então, como a Fabiana está, né? Ó, está. Muito bem. E aí? O que vocês acham? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Vamos ver? Verde, muito bem. Estado, né? Muito bem. Vamos para a próxima frase. João estudou para a prova. João estudou para a prova. Então, ele está agindo, né? Fazendo aí o quê? Estudando, né? Ele estudou para a prova. Vai ter prova lá na escola dele e ele estudou, tá? Então, nós temos o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Estudou é uma ação, né? O que o João fez. Dá bem, estudou para a prova. Fica a dica aí, viu? Estudem, tá? Estudem não só para a prova, não. Estudem para aprender mesmo, para você ficar bem esperto. Vamos lá para a próxima. O macaco comeu toda a banana. Comeu. Então, ele também fez aí o quê? Uma ação, né? Ele comeu. O que foi que o macaco fez? Ele comeu toda a banana. Então, aí também será o quê? Será uma ação, né? Comeu. Também circulei aí de vermelho. A próxima. Aninha brincou com Pedro ontem. E aí? A Aninha brincou. Brincou é o quê? O que você me diz? Muito bem. Brincou é uma ação, né? O que foi que a Aninha fez? Ela brincou com o Pedro, né? Muito bem. Então, é uma ação. Agora vem a próxima. Choveu muito o verão passado. Choveu muito o verão passado. E aí? Estranho, né? Dizer que choveu no verão passado. É porque as chuvas de verão, elas são mais violentas. As pessoas ficam mais ilhadas, né? Que vem com mais ventania, vem com muitos trovões. Então, choveu muito o verão passado. E aí? Choveu. É o quê? É ação, é estado ou é fenômeno da natureza? Choveu é fenômeno da natureza, né? Muito bem. Então, fenômeno da natureza. Ótimo. E a última frase que nós temos aí. Dudu nada muito rápido. E aí, o que vocês acham? Dudu nada muito rápido. Nadar, né? Vem de nadar. Ele está praticando uma ação. O que foi que o Dudu fez? O que ele faz? Ele nada muito rápido. Muito bem. Então, nada é um verbo que indica ação,
né? E aí? Acertaram? Erraram alguma? É como eu estou falando, vocês estudem, né, para vocês poderem tirarem as dúvidas de vocês. E aí você aproveita, vai lá no seu livro, tá? No seu livro, ó, na página 147, deixa eu mostrar aqui para vocês. 147, olha só, página 147 e até a página 149. Na página 147 até a página 149, você vai encontrar uma atividade que vai trabalhar essa questão dos verbos como ação, como estado e como fenômeno da natureza. E na página 149, você vai encontrar uma trilha. Tá? Depois nós vamos brincar aqui de trilha, para vocês verem como é bacana brincar de trilha. Mas aí você encontra aqui na sua página 149. Essa trilha ela vai trabalhar os verbos, tá certo? E aí você faz, depois você me conta como foi que ficou a sua brincadeira, tá certo? Então hoje nós estudamos os verbos, né? Vimos um pouquinho que o verbo ele pode indicar ação, ele pode indicar um estado e ele pode também indicar um fenômeno da natureza. Este, né, ele não é conjugado da maneira que a gente conjuga os outros verbos, tá bom? Mais na frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o verbo e você vai entender um pouquinho mais, tá bom? E aí, gostaram? Próxima aula a gente vai ter muito mais. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? O vírus ainda está por aí, a gente tem que se cuidar. Até a próxima aula. Tchau, tchau. História Tatá volta às aulas. Autora Thaísia Agostini. Era uma vez uma lagarta chamada Tatá. Ela era verdinha e gostava de se alimentar com deliciosas frutas do pomar. Sua fruta preferida era a maçã. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Também gostava de saborear deliciosas folhas verdes e passear por elas. Era uma grande diversão. A lagarta sonhava em um dia ir para a escola, para poder brincar, aprender, ter novos amigos e uma professora muito querida e especial para amar e respeitar. Mas para Tatá poder ir à escola, ela precisava se transformar em borboleta, pois quando uma lagarta se transforma em borboleta, ela é capaz de voar sozinha e conquistar seus sonhos. Então, a lagarta decidiu esperar e ficar bem quietinha em seu casulo por mais ou menos 2 semanas. Depois desse período, preciso sair daqui. Está apertado. Vocês podem me ajudar? Então, vamos lá. Uma esticadinha pra cá. Outra esticadinha pra lá. Agora assim. a lagarta rompeu o casulo, liberou suas asas e se transformou em uma linda borboleta. Sem perder tempo, Tatá foi organizar todo o seu material escolar. Mas sua mãe Violeta, uma notícia foi contar. Ela falou que esse ano tudo seria diferente. Tatá iria ter aulas online e outras presenciais. Teria que usar máscara para ir à escola e passar álcool gel para se proteger. Tatá ficou muito triste,
pois não poderia abraçar os colegas e precisaria ter muitos outros cuidados. Mas entendeu que tudo é por um bom motivo. Precisamos nos proteger agora para que tudo fique bem depois. Após a conversa que teve com sua mãe, Tatá foi para a escola. Chegando lá, como uma linda borboleta, se despediu dos seus pais, não chorou e com todos os cuidados foi estudar. Sua professora preparou uma linda festa de volta às aulas para seus alunos. Juntos, realizaram muitas brincadeiras divertidas, atividades e até aprenderam uma música. É preciso lavar as mãos, usar máscara de proteção. Quem está protegido é meu amigo do coração. Que alegria! Tatá e seus colegas perceberam que estudar é muito legal, mesmo com aula online ou presencial. Pirilim pim pim, mais uma história chegou ao fim. Quem gostou, bate palmas assim. Então, pessoal, vocês viram aí, né, a historinha no teatrinho. Então, aqui a lagarta, né, que queria ir para a escola. E vocês ouviram a voz da lagartinha, né, gemendo que ela queria sair do casulo. Mas para ela ir para a escola, ela teria que se transformar numa borboleta. E ela passou 2 semanas dentro de um casulo. E ela começou a ficar apertada e ela começou a gemer, a chorar para sair de dentro do casulo, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que a lagarta fala? Não, né? Então, vocês gostam de assistir aqueles filminhos, né, que tem na TV, que passa animais falando, aqueles bichinhos falando. Vocês acham que eles falam mesmo de verdade? Não, né? Muito bem. Então, eu vou tirar aqui a lagarta, né? E o que acontece? Aqueles animais que falam são pessoas que têm por trás, né, daqueles desenhos animados da TV, que ele está lá fazendo a voz daqueles bichinhos, do cachorro, gato, né, aqueles desenhos animados que falam. É uma pessoa que tem lá, no caso, é o dublador, né? Então, você vai ver aí o livro de vocês, o livro de português, estou tirando aqui, né, que eu estava fazendo o papel de dubladora também, né? Então, você vai abrir o livro aí na página 151 e você vai ver, né, profissão dublador. Então, esta moça, que é a dubladora, o nome dela é Mona Lisa Delgado, ela é dubladora, ela faz as vozes, né, as vozes dos animalzinhos, daqueles desenhos animados, né? Então, eu fiquei atrás do teatrinho, coloquei a luva, coloquei a lagarta, fiz o gemido assim da lagarta, né? Lógico, voz de pessoa, né? E a lagarta chorando porque ela queria ir para a escola, né? Enfim. Então, esta moça, ela é dubladora, tá? E ela participou de uma entrevista perguntando se ela gostava de ser dubladora, por que ela decidiu, né, a virar dubladora. Então, pessoal, nas novelas também, vocês assistem nos filmes, quando acontece daqueles atores, acontece acidente, acontece deles morrerem, né? Nada disso. São dubladores que existem ali, né, que fazem o papel do ator principal, que eles morrem, eles sofrem acidentes, né? Então, tudo aquilo ali são dubladores que fazem essas cenas, né? Então,
vejam bem aí no livro de vocês, e eu trouxe algumas questões aqui, ó. Então hoje nós vamos navegar na leitura, né? Então vamos lá, acompanhe aqui, né? Vocês entenderem melhor. Então nesse texto, né, que é Profissão Dublador, leia o título e observe a organização do texto e a imagem que o acompanha. Você imagina que esse texto se trata de quê, né? Então você olha aí no livro de vocês e você está vendo profissão dublador. O que você, né, imagina do que vai, o que é o dublador, né? O que vai acontecer, o que você imagina aqui que vai falar o texto, né? Então, a imagem abaixo também é uma produção do topo da página do jornal online em que foi publicado o texto, esse texto que está aqui e aí no livro de vocês, certo? Então, que informação mostra o gênero do texto? Então, esse gênero textual, né, que nós estamos vendo aí no livro de vocês, é um texto de uma narrativa, né? Então, vem aqui dizendo que profissão dublador. Então, ele é um texto, é um gênero textual que é também o jornal onde a Mona Lisa foi entrevistada. Porque se você ver aqui na página 152 aí do livro de vocês, mostra aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês, ver que tá aí, ó, profissão dublador, né? Você está vendo? Então, ela participou dessa entrevista, né? Essa dubladora do jornal. Qual o nome do jornal? Jornal Joca, né? Então, ele é um jornal online. Então, a coordenação do jornal a convidou para fazer essa entrevista, para ela falar por que ela decidiu ser dubladora, se ganha muito dinheiro sendo dubladora, em quantos projetos de dublagem ela já trabalhou, né? Então, aí perguntaram também qual é a parte mais difícil de dublar, né? De um personagem dublar, né? Então, eu creio que as mais difíceis são aqueles que eles têm que interpretar o ator verdadeiro que sofreu um acidente ou que morreu, né? Mas que tudo isso é o dublador que faz, né? E aqueles desenhos animados que vocês assistem, que vocês adoram, né? Tá lá passando o desenho e tá o dublador lá atrás lendo, e ele fica vendo a imagem e vai fazendo o movimento, acompanhando o movimento da boca do desenho, e ela vai falando. Aí a gente jura que é aquele animalzinho, aqueles, né, o desenho que estão falando. Então, é o dublador, tá? Então, é uma entrevista que ela, Mona Lisa, né, a dubladora, né, foi responder lá para o jornal Joca, né, que é um jornal online, certo? Então, eu mostrei para vocês aqui, né, na hora que eu mostrei no teatrinho, eu estava fazendo o papel de dubladora, que eu estava contando a história lá atrás, né, e a mão aqui movimentando, mostrando os personagens, né. E aí nós vamos ver também, bem aí na sequência, na página 153, ó. Eu trouxe aqui essa questão na página 153, na questão número 2, 3 e a 4. Tá? Acompanhe bem aí no livro de vocês e vocês estão vendo exatamente o que eu falei para vocês. Vejam só, eu disse o quê? Que está a imagem passando lá na TV e a dubladora está atrás lendo o texto, né? E ela está fazendo a voz de cada um daqueles bichinhos, né? Ela imita vozes diferentes, às vezes tem mais de um dublador para a voz ficar diferente, né? Também tem isso, né? Então você vê ali na imagem a dubladora lá atrás, né? Vendo lá a imagem, ela está lendo o texto. E os bichinhos lá, os desenhos estão se movimentando e estão gesticulando com as mãos, os braços, né? A boca, né? Mas é o dublador que está fazendo lá a voz desses desenhos, tá certo? Então, releia esse trecho da entrevista e responda, segundo Mona Lisa, como fala e a escrita se une na dublagem. Então, como é que ela consegue ler e falar, né? Ao mesmo tempo?
Então, qual é a parte mais difícil de dublar um personagem, né? Então, o sync, que é colocar fala na boca do personagem, que ela diz que é a coisa o mais difícil que ela acha de fazer, né, para dublar um personagem. Então, ela disse que ela tem no máximo 3 ensaios, tá? Tem que olhar o texto no papel e ao mesmo tempo olhar para o filme. E tem que ser rápido, né? Então, na hora que termina de falar, o outro desenho já está falando, então tem que ser rápido, ler rápido, né? E falar rápido. Então, ela diz que a parte mais difícil de dublar um personagem é essa daí, né? Que ela diz que tem que olhar o texto no papel, estar lendo e ao mesmo tempo olhar para o filme. Ler e olha lá para a imagem para ir acompanhando a voz e o gesto da boca, né, dos desenhos, tá? Aí na 4ª questão, observe no texto a foto do local de trabalho do dublador. Quais elementos estão relacionados ao ato de dublar? Então você pode ver aí, né, onde ela está. Lá onde eu estava por trás do teatrinho e os personagens aqui na frente, né, eu fazendo a voz, né, dublando, então ela também está lá, né? Ela está com a TVzinha lá olhando, por quê? Porque ela tem que estar acompanhando e ao mesmo tempo todas as pessoas assistindo, né? Esse desenho. Então, o local que ela está lá com um pedestalzinho, com o livro, né? Com o texto e acompanhando aqui na TV. Então, lá ela lê e acompanha lá a imagem, que tem que ser rápido, né? Que ela disse que o mais difícil é isso. Então, o dublador se guia por um guia escrito, que é o texto, né? Onde estão as falas e pela movimentação da boca das personagens na tela. Então, é o que eu falei para vocês, né? E também nós temos uma outra questão aqui, né? A questão de número 6, vocês podem estar vendo na página 154. Certo? Então, nessa página 154, o que você está vendo aí, ó? Imagine que durante a entrevista, em sua fala, Mona Lisa Delgado usasse as expressões em destaque a seguir. Tá. Então, pessoal, também, na hora de ler o texto e falar, né, a fala dos animais, tem que ter muito cuidado para falar só o necessário, só o que vai precisar mesmo para gesticular a fala dos personagens no desenho, tá? Então, lá tem bem nessa tajazinha aí em cima, ó, deixe eu me lembrar. Puxa, não consigo me lembrar, só sei dizer que ele me falou alguma coisa sobre uns amigos que ele conhecia e podia me dar uma oportunidade. Bom, você acha que eu não iria, hein? Eu fui, né? Então você vê essa frase aí que está, essas palavras em negrito. Deixe eu me lembrar. Puxa, não consigo me lembrar. Só sei dizer que... Bom, você acha que eu não fui, hein? Eu fui. Então, na letra A, o que as palavras e as expressões de destaque indicam? Em destaque, quais são? Essas que estão em negrito, escrita mais escurinha, tá? É essas frases aí que chama a atenção, tá? Para você olhar com atenção. Então, na letra A, o que as palavras e as expressões em destaque indicam? Indica que o entrevistado tenta se lembrar de algo. Mas imagina se na hora da gravação, na hora que ele estiver fazendo, né, a dublagem desses personagens, se ele ficasse falando isso, puxa, me esqueci, me lembrei, não ia dar certo, né? Imagine nós está assistindo, né, um desenho e o dublador fica lá, puxa, deixa eu me lembrar, aí continuava, né, o texto, né? Então, lá na letra B, vem falar sobre isso também, ó. Na letra B, reescreva a fala mantendo o essencial, né, para que a ideia seja transmitida. Então, não ficar naquela, eu me lembrei, deixa eu me lembrar, né, não vai dar certo. Então, como é que poderia?
ela, dessa frase enorme que está aí nessa taxazinha vermelhinha, nessa rosa, né, vai ficar simplesmente assim, ó, ele me falou alguma coisa sobre uns amigos que ele conhecia e que podiam me dar uma oportunidade. Eu fui, né? Então aqui, lá em cima, é a fala de um personagem do desenho. Olha o tamanho dessa frase que iria ficar, né? Então, na hora de passar lá para o desenho, na íntegra, o que ela tem que resumir, né? Falar o necessário. Então, tudo isso aqui se resume nisso, ó. Ele me falou alguma coisa sobre uns amigos que ele conhecia e que podia me dar uma oportunidade. Então, naquele desenho, essa fala, ele me falou alguma coisa sobre meus amigos que ele conhecia e que podia me dar uma oportunidade. E eu fui, né? Então, a fala do personagem, né? Tá certo? Então, aí na letra C, né? Na letra C, com os colegas ou com alguém aí na sua casa, seus pais, seus irmãos, avalie o texto, né, reescrito, e o texto reescrito prejudicou o sentido do texto original ou ficou mais objetivo. Então, se a gente for olhar para cá, para a sexta questão aqui, você vai ver que ele ficou mais original, né, porque tirou aquela né, fica ainda pensando, deixe-me lembrar, puxa, né, não consigo me lembrar. Então, ela fez todo, reescreveu, né, o texto, mantendo o essencial para que a ideia fosse transmitida mais rápido, até porque a dubladora disse que o mais difícil do papel do dublador é ler e ao mesmo tempo fazer a fala do personagem, ler e olhar para a imagem, porque senão ela vai ficar falando e o movimento da boca dos desenhos vai ficar adiantado ou então para trás. Então ela tem que falar olhando para o movimento da boca dos personagens, tá certo? Então vocês viram aí como é difícil, né, ser dublador. E aí ela vem com essa entrevista no jornal Joca, que é um jornal online, e aí a gente pode tá conhecendo, né, o verdadeiro trabalho, né, de uma dubladora e de um dublador, que a gente vê naqueles filmes, que tem aqueles acidentes que se acaba, a gente chora com dó, né, fica nada a ver. Ali é o dublador que tem esse papel aí de fazer na hora de um acidente, né, de uma briga, aí é o dublador que entra, tá? Mas também não vai acontecer o acidente, nem um incidente também, ou algo, né, também com o dublador. Ele entra porque o papel do dublador é esse aí, tá bom? Então a nossa aula é essa aí, né, sobre profissão dublador. Então eu trouxe essa historinha, fiquei lá porque para você ver como eu tinha que acompanhar, né, e ver a fala, tá bom? Então até a nossa próxima aula. E procurem ver logo lá o conteúdo lá na frente no livro de vocês, tá bom? Tchau. Obrigada.